Olá, tudo bem? É uma grata satisfação estar aqui com você mais uma vez, né, nesse dia tão bonito. E para começarmos, gostaria aqui de desejar, assim como temos feito, né, um abraço caloroso, né, alguns amigos, algumas pessoas que sempre estão conosco aqui. Primeiramente, mandar um abraço para a Maria Terezinha e Montes Claros, Terezinha. Muito obrigado sempre pelo carinho. Também para a Lidinácia, lá no Espírito Santo. Sempre está conosco, viu, Lidinácia? Muito obrigado. E também um abraço para minha tia Valéria, em Corinto, que sempre traz os feedbacks, sempre participa aqui com a gente dos nossos vídeos. Lembrar também, você, né, que começa a ver, assistir, você pode então compartilhar esses nossos vídeos, né, aos seus amigos, familiares. Com certeza, né, uma reflexão dessa pode ajudar, né, muita gente a repensar a sua vida, a, quem sabe, trabalhar um projeto novo, uma nova vivência. Então, não deixe de compartilhar, né, com todos aqueles que podem, nesse momento, tirar um aprendizado aqui, né, com essa nossa mensagem. E, nesse momento, gostaria de dizer e pensar com você, qual o verdadeiro valor do homem? Segundo Albert Einstein, o valor do homem, em primeira linha, em primeiro grau, ele se dá no sentido em que ele se liberta do seu ego. E vale a pena dizer e trazer aqui para você uma fábula que pode nos fazer pensar a respeito. Na verdade, havia um rato que ele estava ali na sua toca, estava olhando pelo buraco da parede, quando então viu um casal de idosos, né, naquela fazenda. Eles estavam tirando um pacote de uma bolsa. E o rato, naquele momento, pensou que poderia ser uma comida. Quando ele percebe, era na verdade uma ratoeira. O rato, naquele momento, ficou aterrorizado. Ele ficou aterrorizado. E então, ele correu para o pátio da fazenda para avisar a todos os animais. Primeiro, ele foi até o galinheiro e lá, já com a galinha estava ciscando, ele disse para a galinha: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira. E a galinha disse para ele: eu entendo, senhor rato, que isso é um grande problema para o senhor, mas a mim isso não prejudica, isso não me incomoda. E a galinha continuou a ciscar. Ainda assim, o rato foi até o chiqueiro e procurou o porco. Naquele momento, ele disse para o porco: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira. E o porco, então, olhando para ele, disse: ratoeira é um problema para o rato. Na verdade, o que eu posso fazer para você, senhor rato? Eu posso apenas rezar. Mas fique tranquilo, que o senhor estará em minhas preces. E o porco continuou a rolar na lama, como é de costume. Ainda assim, né, naquele afã, o rato correu até o curral e procurou uma vaca. Naquele momento, ele disse para a vaca também: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira. E a vaca virou-se para ele e disse: uma ratoeira? Ué, e por acaso estou em perigo? Ah, acho que não. E essa vaca, continuou a ruminar e a balançar o seu rabo, como de costume. E o rato voltou para a sua toca, cabisbaixo, triste, para enfrentar agora o que seria essa ratoeira naquela fazenda. Naquela noite, ouviu-se um barulho muito alto e parecia sim o barulho da ratoeira pegando algum bicho. Nesse momento, a dona da casa saiu no escuro e foi verificar. Ela, não vendo que a ratoeira teria pegado a cauda de uma cobra peçonhenta, de uma cobra venenosa. E quando ela chegou ali próximo, a cobra picou aquela senhora. A partir daquele momento,
ela ficou com febre. O fazendeiro a levou imediatamente para o hospital. Depois ela voltou do hospital medicada, mas ainda com febre. Então pensou o fazendeiro que uma canja de galinha cairia bem para tentar fazer com que a sua esposa melhorasse daquela febre. E ele imediatamente pegou uma faca, foi até o galinheiro e então matou a galinha. Posteriormente, outras pessoas, vizinhos, amigos, vieram visitar aquela senhora que estava ali doente naquele momento. E para alimentar naquela gente que estava chegando, então pensou o fazendeiro que ele deveria então matar o porco. Foi até o chiqueiro e matou o porco para alimentar aquela gente. A senhora, infelizmente, ela não melhorou e veio a falecer. E várias pessoas de vários lugares vieram para o funeral daquela senhora. Naquele momento, então ele pensou, e agora o que fazer? Ele foi até o curral e sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Essa história nos traz vários aprendizados, vários ensinamentos, entre eles o que devemos tratar como espírito de cooperação. Inclusive, em Hebreus 13:16 nos fala que devemos sempre praticar o bem e também conjugar a mútua cooperação, porque esses sacrifícios agradam a Deus. Ainda assim, nós pensamos como aqueles animais que poderiam ser representados por pessoas na nossa sociedade que às vezes são egoístas, ficam voltadas para o seu ego. E o próprio Edmund Burke, também um filósofo irlandês, nos fala sobre isso, nos fala sobre como nós devemos nos libertar do nosso ego, assim como nos falou também o Albert Einstein. E podemos pensar que em nossa vida, às vezes nós ficamos em nosso orgulho, ficamos talvez vaidosos, não damos ouvidos às pessoas ao nosso redor, pensando que o problema dela não é o nosso. Mas podemos verificar que aquele problema que pareceu pequeno, que pareceu ser de alguém, se torna também o nosso problema, se torna nosso. E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, de colocar em prática as virtudes do dia a dia que nós aprendemos em nossa família, em nossa sociedade, valores também de empatia, valores também de podermos ter uma visão além daquilo que nós estamos vendo, para que então nós possamos ajudar o outro, e naquele momento que ajudamos o outro, nós com certeza poderemos estar ajudando a nós mesmos. Ajudar a nós mesmos. Às vezes a gente esquece disso, pensa que a gente está ajudando o outro e que a gente está fazendo até um favor, sendo que nesse momento nós nos tornamos pessoas melhores. Nós crescemos com isso, em espírito, em graça, nos tornamos seres humanos, mas sensíveis à causa da sociedade, à causa do outro. E também, com certeza, o quanto que pode valer, o quanto que nós podemos aprender com isso todos os dias em nossa vida. Pensar que em tudo que fazemos, de alguma forma, que a gente faz para o outro, isso também volta para nós, como nos diz todo esse aprendizado, toda a ideia que nós temos no dia a dia e até nessa fábula que nós trazemos aqui neste momento. E ainda assim, para que nós possamos ainda mais fechar esse aprendizado, lembremos aqui de uma passagem bíblica que nos diz que nós devemos nos libertar do nosso orgulho, nos libertar muitas vezes da nossa vaidade. E como isso? Lá na primeira carta dos Coríntios, lá traz o seguinte, 13:1, traz que ainda que eu falasse a língua de todos os homens, ainda que eu falasse a língua
dos anjos. Sem amor, sem caridade, eu nada seria. Eu nada seria. Sem amor, sem caridade, eu nada seria. Aprendamos cada vez mais a praticar o amor, a praticar a caridade, a solidariedade, porque assim, com certeza, tendemos a crescer muito, muito mais em todas as áreas da nossa vida. E assim, eu desejo que você tenha um excelente dia, que Deus possa te abençoar muito, muito e cada vez mais. E que possamos nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Então, até lá, se Deus quiser, nos encontramos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.